O universo é infinitamente vasto, infinitamente intrigante, acima de tudo, infinitamente aterrorizante. Embora cerca de 99,99% dele seja essencialmente um vazio absoluto, quando nos deparamos com algo substancial, existe uma considerável probabilidade de que isso possa facilmente representar uma ameaça à nossa existência, ou, no mínimo, destruir nossas vidas. O que é genuinamente assustador sobre o espaço é que muitos dos seus elementos estão a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância, tornando improvável que isso tenha qualquer impacto perceptível em nossas vidas cotidianas. No entanto, o espaço é notoriamente imprevisível e completamente além do nosso controle. Repreender o vácuo, talvez fosse sensato, considerando o vácuo astronômico extremamente poderoso que está gradualmente sugando nossa galáxia, como se fosse um fio de espaguete cósmico, a uma distância considerável de 150 a 250 milhões de anos-luz da Via Láctea. Dentro de nossa galáxia, a Via Láctea, reside uma anomalia conhecida como Grande Atrator, um nome aparentemente amigável que esconde a verdadeira ameaça dessa entidade. Sua gigantesca atração gravitacional é suficiente para direcionar galáxias inteiras em sua direção, onde elas inevitavelmente colapsam sobre si mesmas. É altamente provável que nossa galáxia esteja em uma trajetória de colisão iminente com esse enigma cósmico. É importante lembrar que nada no espaço permanece imóvel, incluindo nossa própria Via Láctea. Nossa galáxia atravessa o espaço a uma velocidade impressionante de 1,3 milhão de milhas por hora, e, devido à intensa gravidade exercida pelo Grande Atrator, estamos nos dirigindo diretamente rumo a ele. Embora seja improvável que essa colisão ocorra nos próximos bilhões de anos, o simples conhecimento da existência do Grande Atrator já influenciou o destino de nossa galáxia, o que é, no mínimo, preocupante. O que torna essa situação verdadeiramente assustadora é que ainda não compreendemos completamente a natureza do Grande Atrator. Por um lado, não parece haver massa suficiente em sua vizinhança para justificar a imensa força gravitacional que exerce. Não é algo que possamos simplesmente observar através de um telescópio convencional, pois o Grande Atrator está habilmente escondido atrás do que é conhecido como a Zona de Evitar, uma região do caminho lácteo tão densamente repleta de estrelas, gases e poeira espacial que nos impede de ver o que está além. Portanto, o mistério em torno do Grande Atrator persiste, pois permanece infinitamente grande e insaciável em sua busca. Atualmente, os buracos negros estão recebendo grande destaque na comunidade científica. Recentemente, os cientistas conseguiram capturar a primeira imagem deles, que antes eram invisíveis pesadelos. No entanto, o aóleo de Sauron aparece ser o fenômeno em evidência nas notícias atualmente. O que realmente deve nos preocupar não é o buraco negro comum, pois existe um monstro cósmico muito mais próximo e perigoso. Este fenômeno recebeu o intrigante nome de AB 31715425. Este objeto espacial singular está atualmente em movimento pelo espaço a uma velocidade impressionante de cerca de 3 milhões de milhas por hora. É fundamentalmente diferente dos buracos negros típicos, que geralmente estão presos em suas galáxias hospedeiras. O AB 31715425 é um buraco negro solitário em trânsito pelo cosmos. Ele surgiu quando as galáxias que o continham colidiram com uma galáxia maior, em vez de serem assimiladas por ela, como ocorre na maioria dos casos envolvendo buracos negros. Como resultado, foi arrancado de seu local de origem e agora percorre o espaço por conta própria, devorando tudo que cruza seu caminho. É o equivalente intergaláctico a um tigre faminto que escapou do zoológico e está à solta em seu quintal. O AB 31715425 está atualmente a uma distância de cerca de 2 bilhões de anos-luz de nós. No entanto, devido à sua incrível velocidade atual, ele poderia, potencialmente, cobrir essa vasta distância em um curto espaço de tempo. Caso isso aconteça, mal teríamos conhecimento, pois tudo ao nosso redor desapareceria instantaneamente. O AB 31715425 é 1 milhão de vezes mais massivo que o nosso Sol, o que significa que não é necessário que ele se aproxime muito para causar a destruição completa de nossa galáxia. As ameaças cósmicas que líderes mundiais bilhões de anos-luz distantes podem representar certamente são assustadoras, mas pelo menos podemos encontrar conforto no fato de que provavelmente não viveremos para testemunhar seu impacto direto em nossa vida. No entanto, há uma ameaça que, embora não nos mate, tem o potencial de aniquilar instantaneamente nossa infraestrutura tecnológica, nos arremessando de volta às trevas tecnológicas. De tempos em tempos, nosso próprio Sol, que ocasionalmente tem seus momentos de turbulência, emite explosões solares gigantescas que têm o poder de desencadear tempestades solares cósmicas.
Essas tempestades liberam níveis catastróficos de radiação ultravioleta e uma quantidade imensa de energia, que se propagam pelo espaço, a centenas de milhões de milhas da superfície do Sol em questão de segundos. Se uma dessas tempestades se dirigisse em direção à Terra, a quantidade de radiação e energia liberadas provavelmente seria suficiente para inutilizar e destruir todos os nossos dispositivos elétricos. Isso significaria adeus à internet, GPS, televisão e qualquer forma de iluminação artificial instantaneamente. Seríamos lançados de volta aos tempos pré-tecnológicos, dependendo exclusivamente do calor e da luz que a Terra poderia nos fornecer. Recuperar-nos disso levaria provavelmente anos e custaria trilhões de dólares. Não pense por um momento que isso é impossível, pois quase aconteceu em julho de 2012, quando o Sol lançou uma das suas mais poderosas erupções solares em mais de um século. Uma gigantesca onda de radiação e energia tóxicas rasgou o espaço ao redor da Terra, e por apenas uma semana, estivemos à mercê dessa ira solar. Se o Sol tivesse tido um acesso de raiva um pouco mais prolongado, o mundo que conhecemos hoje seria drasticamente diferente. Você provavelmente não estaria assistindo a este vídeo agora, pois eu não o teria criado. Em vez disso, estaríamos todos focados em cultivar alimentos e caçar sob a luz de velas para nos aquecer durante a noite. Vejamos como nossos antigos amigos, os dinossauros, tiveram seu adeus à vida graças a um impacto de meteoro há 65 milhões de anos atrás. Bem, é importante compreender que algo semelhante poderia acontecer literalmente a qualquer momento. Se uma rocha espacial suficientemente grande penetrasse em nossa atmosfera e colidisse com nosso planeta a uma velocidade que variasse entre 25.000 a 160.000 milhas por hora, isso poderia desencadear uma série de desastres catastróficos. Combinado com a poeira e a falta de oxigênio resultantes desse impacto, isso poderia resultar na extinção de quase toda a vida na Terra. Felizmente, possuímos tecnologia moderna que nos permite rastrear objetos próximos, como meteoros, cometas e asteroides. Se detectarmos um corpo celeste grande o suficiente que possa representar uma ameaça significativa, podemos trabalhar para redirecioná-lo ou até mesmo destruí-lo antes que ele represente um risco real para nós. No entanto, mesmo com todas essas medidas de precaução, é importante lembrar que, se o cosmos decidir nos prejudicar, ele tem a capacidade e a vontade de fazê-lo, independentemente das salvaguardas que acreditamos ter. Isso foi claramente ilustrado em 2013, quando um meteoro entrou na atmosfera sobre a Rússia e se desintegrou em várias rochas, ferindo centenas de pessoas. Imaginem se ele tivesse permanecido intacto e se uma quantidade incalculável de vidas tivesse sido ameaçada. Assim como o Império expande suas fronteiras conquistando novos territórios para se tornar ainda maior, no vasto cosmos existem estrelas que compartilham essa busca por grandeza e luminosidade. De fato, essas estrelas têm uma abordagem única, se elas literalmente consomem estrelas vizinhas para crescer e brilhar mais intensamente. Tecnicamente, essas estrelas são classificadas como as estrelas de tipo B, mas um apelido mais apropriado para elas seria as estrelas vampiras. Esses predadores estelares são geralmente gigantes azuis massivas, ligadas a estrelas muito menores que servem como seu banquete. Imagine o equivalente a um personagem supermassivo do jogo Mortal Kombat sugando a energia vital de seu oponente para se manter jovem para sempre, e você estará na direção certa. No entanto, essa forma de existência não é destinada a perdurar por muito tempo. De fato, essas estrelas vampiras estão em um curso de colisão com seu próprio destino. À medida que sugam energia suficiente de suas estrelas parceiras, não apenas as estrelas menores se tornam frias e sem vida, como também a estrela vampira cresce de forma tão descomunal e inchada que, em última instância, está destinada a explodir de maneira espetacular em uma supernova. Esta é a razão pela qual é tão crucial não exagerar no consumo, mesmo no reino estelar. Considere algo que, na verdade, é a ausência de tudo. Pense no Superboy original, uma região do espaço intergaláctico que é exatamente isso, super vazio, onde não há absolutamente nada presente, nem mesmo a presença de partículas de matéria escura, segundo as estimativas dos cientistas. Esse vazio cósmico original, também conhecido como a ponto frio CMB, abrange uma extensão de 500 milhões de anos-luz, que, quando traduzido em distâncias astronômicas, equivale a cerca de 5,88 trilhões de milhas. Multiplique essa vastidão por 500 milhões e você se depara com uma porção inteira do espaço que é verdadeiramente colossal e, surpreendentemente, completamente desprovida de qualquer substância. Agora, considere que, até o momento, a NASA não encontrou nada em todo o universo que supere esse vazio em tamanho.
Alguns sugerem que essa região desolada poderia ser o maior buraco negro do universo, enquanto outros especulam que ela pode ter se formado quando um universo paralelo colidiu com o nosso, eliminando qualquer matéria que estivesse no caminho. Embora a teoria do multiverso seja tão plausível quanto qualquer outra explicação para a existência desses enigmáticos espaços vazios, ela permanece em discussão no campo científico atual. Há poucas paisagens tão belas quanto o céu noturno estrelado em uma noite clara. O espaço parece ser repleto de pontos luminosos e redemoinhos de diversas formas e tamanhos. No entanto, é importante lembrar que essa visão estelar não será eterna. Com o passar do tempo, a Terra testemunhará um céu que exibirá muito pouco no futuro. Daqui a bilhões de anos, os observadores noturnos não verão mais do que um infinito vazio negro. Nesse longo período, nossa galáxia se fundirá com outras, mantendo a maior parte das estrelas distantes de nossa vista. Enquanto isso, outras galáxias se afastarão cada vez mais de nós, tornando-se cada vez mais difíceis e eventualmente impossíveis de serem vistas. O desafio reside no fato de que, à medida que o universo continua sua expansão, isso acontecerá cada vez mais rapidamente. Chegará o momento em que as estrelas que hoje vemos desaparecerão para sempre, e, em bilhões de anos, se nossos descendentes humanos ainda existirem, provavelmente não terão ideia de que o espaço existe. Eles observarão o Sol, a Lua e algumas estrelas pontuais aqui e ali, e isso será tudo. Como o Scientific American explicou, para nossos descendentes distantes, o universo parecerá uma pequena coleção de estrelas em um vasto e imutável espaço, uma visão que talvez não seja tão romântica quanto um céu estrelado, mas, sem dúvida, mais realista. No entanto, nem tudo é motivo de temor nesse cenário. No vasto espaço, que pode estar a milhões ou até bilhões de quilômetros de distância, às vezes o cosmos pode nos surpreender bem diante dos nossos olhos. Vamos relembrar um incidente que ocorreu em 2016, onde as exigências do espaço tiveram um impacto profundo na genética de um indivíduo, transformando-o completamente. Naquele ano, o astronauta Scott Kelly retornou à Terra após um ano de missão na Estação Espacial Internacional e ficou surpreso ao descobrir que tinha crescido 2 centímetros durante sua estadia no espaço. Isso é algo que normalmente não ocorre em adultos. No entanto, as mudanças não pararam por aí. Os cientistas examinaram seu DNA e descobriram que sua composição genética tinha sofrido mudanças significativas em comparação com o momento em que ele havia deixado a Terra. Em essência, isso significava que Scott Kelly era, de fato, um indivíduo geneticamente diferente do que era antes. Além disso, ele não era mais um gêmeo idêntico de seu irmão. Quando partiu, seu companheiro astronauta, Mike Kelly, era um gêmeo idêntico. No entanto, após um ano no espaço, eles se tornaram gêmeos fraternos, simplesmente porque o espaço assim determinou. Os cientistas acreditam que o espaço é tão peculiar e desafiador para o corpo humano que pode realmente afetar nossas células e nossa biologia fundamental, efetivamente induzindo mutações. Foi exatamente isso que aconteceu com Scott Kelly, e ele permanece uma pessoa transformada até os dias de hoje. Embora ele não seja mais alto que seu irmão, seu DNA permanece alterado e provavelmente permanecerá assim pelo resto de sua vida. Se alguém vier a falecer no espaço, há uma chance significativa de que isso não ocorra devido a um buraco negro ou a uma explosão solar repentina. Em vez disso, a maior probabilidade é que a pessoa sucumba às terríveis consequências da descompressão ou à exposição ao vácuo do espaço, o que soa como uma maneira terrível de partir. Na maioria das vezes, se um astronauta sofre descompressão, ele falecerá pouco depois. Em 1965, por exemplo, um técnico no Johnson Space Center, em Houston, estava trabalhando em uma câmara de vácuo e acidentalmente desconectou uma mangueira, resultando em uma despressurização imediata de seu traje espacial. Em questão de segundos, ele perdeu a consciência, mas foi sorte que outros estavam presentes para repressurizar seu traje a tempo de ele recuperar a consciência, ainda que por pouco tempo. A exposição ao que é essencialmente o vácuo do espaço causou sérios danos a esse homem. Ele descreveu que sua língua começou a ferver quando desmaiou, e por 4 dias seguintes, ele não conseguia sentir o sabor de nada. Eventualmente, ele se recuperou, mas a exposição a esse vácuo, mesmo que por alguns segundos a mais, poderia ter sido fatal ou, no mínimo, extremamente prejudicial. Vamos concluir este vídeo com um fato espacial verdadeiramente assustador que é de nossa própria criação. Quando olhamos para o céu noturno, entre as estrelas e as luzes, é provável que haja inúmeros corpos inertes lá em cima. Efetivamente, transformamos o espaço em um vasto cemitério flutuante.
Nos primeiros dias da exploração espacial, usávamos animais como cobaias, enviando cães, gatos, ratos, moscas, coelhos, sapos e até mesmo um chimpanzé para o espaço, principalmente para entender os efeitos dessa jornada. Infelizmente, nada de bom resultou disso, e, tragicamente, muitos desses animais não sobreviveram ao espaço. O que é ainda pior é que muitos deles permanecem lá, aprisionados em espaçonaves que nunca retornaram à Terra, destinadas a vagar eternamente pelo espaço, esquecidas e abandonadas. Ainda mais assustador é o destino compartilhado por muitas missões humanas fracassadas. Ninguém jamais recuperou essas espaçonaves, o que significa que inúmeras vidas humanas também estão condenadas a vagar em suas cápsulas, flutuando muito acima do nosso mundo por toda a eternidade. Ou, pelo menos, até o momento em que o Sol finalmente as alcançar e as transformar em cinzas.